Então, estamos de volta aqui com o nosso tema da guerra cultural e nesse terceiro vídeo, então, eu vou continuar um pouco a respeito do que eu estava abordando no segundo vídeo, que são essas áreas em que principalmente tem acontecido essas batalhas e essas guerras, elas têm sido muito mais recorrentes, muito mais presentes, né, onde nós conseguimos perceber com maior facilidade nos nossos dias, que eu falei a respeito do casamento, da família, da manipulação da linguagem, da contracepção, o aborto, revolução sexual, da educação também, né? Terminei falando sobre educação. E eu queria falar com vocês também um pouco sobre a formação do imaginário, né? Quais os símbolos que nossas crianças estão apreendendo, que elas estão absorvendo em seu período de formação, né? Tudo isso diz respeito à formação do imaginário, tudo aquilo que nós apresentamos hoje para elas como referência é aquilo que elas vão levar por toda a vida. Isso é muito sério, por isso que essa fase é de extrema importância e é por isso que o inimigo também sabe disso, o inimigo sabe muito bem disso, né? Tanto sabe que hoje em dia tem se falado muito a respeito da primeira infância, acho que vocês já ouviram falar a respeito desse termo, isso tem sido muito recorrente, existem pessoas de fato engajadas em estudar o cérebro da criança nesse período da primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade. É um período muito importante, né, que é onde, de fato, as crianças, a depender do que vai acontecer nesse período, do que elas vão aprender nesse período, isso vai determinar também o futuro delas, né, isso vai determinar aquilo que a forma como elas vão pensar, a forma como elas vão reagir a determinadas situações, enfim. Então, como é importante, principalmente nessa fase, os pais estarem atentos, né? À medida em que eles podem estar dentro das suas possibilidades, mas sim, nós precisamos entender isso, como pai e como mãe, né? Hoje, nós estamos dentro de uma guerra, nossos filhos estão dentro dessa guerra junto conosco. Quanto mais consciente nós estivermos a respeito disso, mais preparados estaremos para, inclusive, prepararmos os nossos filhos para esses maus dias que virão e que, infelizmente, vai também atingi-los, né? Isso não vai escapar. Então, é importante que a gente pense a respeito disso, que a gente se atente a isso. E uma coisa que eu queria também falar com vocês antes de falar mais especificamente sobre a formação do imaginário das crianças, né? É sobre a questão do quanto nós estamos sendo formados de maneira muito ineficaz, né? Nós deveríamos sermos formados nas escolas, né? Nas universidades, enfim, para sermos pelo menos bons leitores, pessoas que tenham apreço pelo estudo, pessoas que gostem de se aprofundar nos assuntos e tal, independente se um tem mais tendência ou não, né? Mas eu acredito que, assim, nos dias de hoje, como cristãos, nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos olhar para isso como algo enfadonho, como algo chato. Isso é essencial. Isso é essencial nos dias de hoje. Nós precisamos, dentro das nossas possibilidades, enfim, precisa haver um esforço, é aquilo, nós não podemos nos abandonar nessa lógica da revolução sexual, de que tudo é prazer, de que eu tenho que buscar o meu prazer o tempo todo. Não, é preciso haver um esforço, é preciso haver uma elevação precisa acontecer, e isso também vai muito na área, tem muito a ver com a área intelectual. Então, assim, eu estava dizendo como a nossa formação hoje é muito ineficiente, né, muito defasada. Então, eu me lembro que, assim, eu saí do terceiro ano do ensino médio, por exemplo, e eu estudei sempre em escola pública, né, e depois precisei fazer um cursinho popular, né, na época não podia pagar um cursinho, também fiz um cursinho popular para tentar aí uma bolsa de estudos, né, dentro de uma universidade particular ou mesmo uma universidade pública, né. E eu lembro que, assim, eu não gostava de ler nada, eu tinha preguiça de ler, eu queria aprender o que eu precisava aprender ali das matérias, decorava o que eu precisava decorar e fazia a prova, né? E assim, mas o quanto isso era ruim para minha formação, o quanto eu precisava ter visto muito mais coisas, né? E eu penso que, assim, hoje a minha vontade, né, em transmitir isso para os meus filhos tem a ver muito com essa questão do coração do pai e da mãe que se volta para os filhos, sabe? Desse coração de um pai e de uma mãe que são guerreiros, que têm consciência dessa batalha e que sabem que precisam fazer a sua parte, né? Senão os seus filhos estão...
Então, assim, nós precisamos educar, ser esse exemplo para os nossos filhos, né? Nós precisamos ler, mostrar que isso é bom, para que eles também tenham essa vontade, né? Por isso que eu digo para vocês que também não é algo que está relacionado somente à melhor escola, tem que ser. Não, isso tem a ver com a nossa consciência, tem a ver com o fato de estarmos acordados em tudo isso e nos dispormos de fato a entrarmos nessa guerra, a não economizarmos nisso e a investirmos, se necessário, a nossa própria vida nisso, né? Mas então, abordando agora a questão da formação do imaginário, quanto isso é importante também para as crianças, né? Esse termo também não sei se vocês têm contato tanto quanto eu, talvez eu tenha mais contato porque eu gosto mais disso por ter filhos pequenos, mas é um termo que tem sido bastante utilizado também, porque é importante que as nossas crianças tenham boas referências nesse período, né? Existe uma disputa muito grande entre telas e livros, né? Existe uma disputa muito grande, então nossos filhos muitas vezes são distraídos por telas, né? Por aquela coisa dinâmica da tela, e os livros passam a ser algo chato para eles, né? Eles não têm tanto aquela empolgação, vou ler um livro. Não, para eles é muito mais empolgante jogar um videogame, assistir alguma coisa no celular, no tablet, na TV, enfim. E assim, obviamente eles fazem parte desse mundo, nós estamos vivendo um mundo em que essas coisas fazem parte do nosso dia a dia, a tecnologia, não estou dizendo também que isso não tem que acontecer, que eles não têm que ter contato nenhum, mas na realidade, nós como pais e mães precisamos estar ainda mais atentos. Nessa geração, é ainda mais difícil do que na geração que nos antecedeu. Nós não éramos tão assediados quanto hoje, nossos filhos serão ainda mais. Então é preciso que haja sim um controle, é preciso que nós estejamos atentos a isso, né? Porque o que esses desenhos querem mostrar, né? O que esses conteúdos estão na verdade mostrando, que é isso que nós precisamos nos atentar, né? Principalmente a isso. Existe infelizmente assim, existe também algo que é prejudicial às crianças, né? Tanta exposição a telas, isso tem a ver também com o comportamento delas, enfim. Mas ainda, além disso, ainda tem algo aquilo que prejudica, que é também o conteúdo que está ali em meio a tudo aquilo, né? O mal nesses desenhos, né? Nesses filmes, nessas coisas que os nossos filhos assistem, nos joguinhos, enfim, ele tem sido vendido como algo bom, né? Ele tem sido vendido como algo bom. Eu vou falar com vocês sobre algo que eu mesma vi, né, e constatei, que assim, hoje em dia está muito na moda essa questão de clube de livro, né, e clube de leitura para crianças também, não só para adultos como para crianças. E eu, como tenho crianças, me interesso, porque também comecei a me atentar à importância de apresentar os meus filhos aos livros desde cedo, né, paixão pelos livros, mas creio estar fazendo a minha parte nesse momento, é isso que me cabe, é isso que eu entendo ser bom para eles agora, né? E com a graça de Deus aí tenho também tentado fazer isso. Mas, então, pesquisando a respeito desses clubes de livros infantis, né, tem um bastante famoso que eu pude ver, né, e ele apresentava um livro, né, e eu cheguei a ver uma postagem deles no site deles a respeito desse livro, foi eleito inclusive um dos 10 melhores livros do ano, se eu não me engano, de 2017, e era um livro que falava do lobo mau, né, acho que Quem é o Lobo Mau, acho que o título era esse. E esse livro, ele apresenta o lobo mau como alguém como um animal, né, um personagem na história, nas histórias infantis, que foi sempre injustiçado, né, como um personagem que na verdade não merecia aquele título de mal, né, e que não era tão mal assim e tal. Então vai se tentando relativizar o mal. E esse é um assunto que assim está muito, muito, muito presente nessa questão da guerra cultural, muito. Né? Porque é justamente isso, essa questão da manipulação da linguagem que eu falava anteriormente também, aquilo que é mal, então vai ser apresentado como bom, né? E nós precisamos ter a referência do que realmente é mal e do que realmente é bom. Isso não dá, essas duas coisas elas não conseguem se mesclar, se misturar, né? Como tudo bem, pode ser mal, pode ser bom e de vez em quando, sabe? Não, nós temos a referência de que Deus é bom e o diabo é mal, nós temos isso. E os nossos filhos precisam também ter essa certeza por meio de nós, né? E nesse livrinho, então, dizia a respeito disso e tal, e é muito
é impressionante como a gente percebe que hoje, de fato, aquilo que é mal está sendo vendido como bom, né? Aquilo que é mal está sendo vendido como bom. Eu também estava, um outro exemplo, né? Eu estava numa loja de departamentos, né? Na fila, esperando para pagar ali o produto que eu ia levar, e eu vi na prateleira cadernos, vários cadernos, e na capa dos cadernos eu via três vilãs, né? E tava assim, vilãs, escrito vilãs, e três bruxas daqueles filmes da Disney, né? Se eu não me engano, era a bruxa da Bela Adormecida, a outra bruxa da Pequena Sereia, acho que a outra da Branca de Neve, alguma coisa assim. E aí eu vi que elas estavam, assim, as vilãs estavam estampando o caderno. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, no meu tempo eram as princesas que estampavam os cadernos e não as vilãs. E eu não via mais nenhuma outra opção, eu só via essa, né? E eu achei curioso, porque mesmo no caso era uma loja de departamento, então uma loja que adultos, né, que vão lá comprar as coisas e tal, mas eu achei curioso porque mesmo adultos, né, como que isso hoje em dia tá tranquilo, né? Tudo bem eu me identificar com a vilã. A vilã parece ser mais legal, a vilã parece ser mais esperta, e a princesa, ou aquela que representa o bem na história, ela sempre é identificada como alguém ingênua, como alguém boba, como alguém que não sabe das coisas, que não sabe do mundo, né? Enfim, então vocês percebem a sutileza que o inimigo utiliza em tudo isso? E como ele vai convencendo aos poucos e vai meio que amortizando, né, suavizando, e assim nós vamos então absorvendo aquilo com muita naturalidade, os nossos filhos se nós absorvemos com naturalidade, imagine os nossos filhos, né? Então, nesse caso, assim, eu queria até indicar para vocês, assim, porque esse é um assunto que me interessa bastante, como eu falei, por ter filhos, e é um assunto que eu percebo que os pais muitas vezes estão dormindo para isso, né? Muitas vezes eles não analisam, eles pela correria, enfim, não tem esse cuidado de perceber que tipo de conteúdo seu filho tem consumido. E muitas vezes, ali naquele conteúdo, é exatamente isso. Os valores do reino de Deus, eles têm sido distorcidos, né? Aquilo que a criança precisa entender como algo bom, aquilo está sendo apresentado como algo ruim, mas vendido como algo bom, né? É algo ruim, mas estava sendo vendido como algo bom, e para ela tudo bem. Ah, eu posso me identificar com a vilã, não tem problema, né? Então, assim, todo o protagonismo também das heroínas, né, das meninas, a gente vê uma quantidade assim muito grande de filmes e desenhos em que tem apresentado, e isso tem se acentuado ao longo dos anos, eu tenho percebido isso, né? Enquanto as meninas são apresentadas como protagonistas, como as mais corajosas, e os meninos sendo apresentados como bobalhões, como, né, nossa, devagar, aquela lerdos, enfim. E o quanto isso vai já criando uma geração, vai educando uma geração também nisso, né? Nós não podemos olhar para isso como muitos podem pensar, olhando com uma perspectiva de teoria da conspiração, não. Existe um propósito. E se nós continuarmos rotulando isso de teoria da conspiração e achando que está tudo bem, muito provavelmente nós já estamos sendo engolidos sem nos darmos conta disso, né? Então eu queria deixar só aí, com relação a este assunto, uma dica, né, dentro do que eu também tenho estudado, do que eu tenho visto, do que eu tenho me interessado, né, para que os pais estejam atentos. E uma coisa muito, muito, muito importante, que já uma vez eu recebi essa dica e eu passo para vocês adiante, né, é que ao selecionar os livros e, enfim, essas histórias aos quais os nossos filhos terão acesso, né? E a preferência é que seja por meio de livros, né? Porque a leitura, ela tem também toda essa questão de exercitar áreas da criança que precisam ser exercitadas, né? Você desenvolve muito melhor o vocabulário da criança, enfim. Aí isso já daria um outro tema, já outros vídeos, né? Porque é um assunto bastante extenso, mas que me interessa bastante também. Mas eu só deixaria isso, assim, de que a gente procure apresentar para os nossos filhos as histórias originais, o máximo que a gente puder. Quando eu digo histórias originais, estou me referindo aos contos clássicos, por exemplo. Nós temos acesso aos contos de fada, por exemplo, né? Que a Disney nos apresenta, né? As histórias que a Disney nos apresenta, muitas vezes, né? E isso ao decorrer... Você pega uns filmes antigos da Disney, por exemplo, você vê que não era
tão escancarado quanto hoje, mas hoje a coisa tá bem feminista, eu diria, né? E, e há contos assim, nem tudo você precisa descartar, sabe? Há contos muito, muito ricos, né, no seu conteúdo. E eu fui descobrindo isso a partir do momento em que eu também comecei a me preocupar em procurar principalmente fontes originais. Então, por exemplo, você tem a história do Patinho Feio e você tem inúmeros livrinhos que vão contar a história do Patinho Feio, né? Mas que tipo de lição aquela história está querendo dizer, né? Você pode pegar um livro que está contando a história do Patinho Feio, que na verdade está querendo dizer que o Patinho foi vitimizado, né? Que coitado do Patinho, né? O Patinho era diferente e ninguém aceitava a diferença dele e tal. Quando você pega, isso aí eu tô falando porque eu já vi, tá? As historinhas que são colocadas nos livros infantis aí, aleatoriamente, né? Quando você pega a história original, porque essa história foi escrita pelo escritor Hans Christian Andersen, né? E foi ele quem criou essa história do Patinho Feio, então hoje em dia o que nós vemos é a distorção dessas histórias, mas quando você pega a história original você vê a riqueza, gente. Olha, é tamanha riqueza que eu consegui, inclusive, lendo essa história com os meus filhos, eu consegui remeter a história a José do Egito, né? Porque esses autores bem antigos, né? Tô falando de 1800, 1700, eles bebiam muito em outros autores que eram autores que também, por sua vez, tinham formação cristã, né? Eram pessoas que gostavam de estudar, gostavam de escrever, enfim, e também conheciam a Bíblia, então isso era impossível que esses valores não estivessem também de alguma maneira inseridos nessas histórias. Então a importância de apresentar essas histórias mais antigas, essas histórias mais clássicas, é exatamente essa. Você vai encontrar ali até mesmo referências que vão te remeter ao Evangelho. E olha que riqueza! E muitas vezes nós, por preguiça, porque achamos mais fácil entregar uma tela ou qualquer historinha, né? Não prestamos atenção naquilo que está sendo ensinado aos nossos filhos. Então a moral da história, vamos dizer assim, que vai formar esse imaginário do nosso filho, ele pode ser completamente diferente a depender da fonte, a depender da referência que você vai oferecer para ele. Então, hoje em dia também tá difícil de encontrar essas histórias assim. Eu falo para vocês que é no sebo que eu encontro, é pesquisando, é em sebo virtual, é correndo atrás de gente que está falando sobre isso, da importância disso e tal. Então, assim, eu diria para vocês que se vocês querem gastar o dinheiro de vocês com os filhos de vocês, comprando conteúdos, livros, sejam livros ou, né, que vocês pelo menos tentem investir naquilo que vai ser bom para eles. Leiam com eles ou leiam antes deles, vejam se aquilo vai servir para eles, se aquilo vai ser bom para eles. Porque eu particularmente não sou contra oferecer histórias assim que não sejam somente histórias bíblicas, embora eu acredite que seja extremamente importante, porque isso também vai fazer parte do imaginário deles. Na verdade, eu diria que isso é essencial antes de qualquer coisa. Mas também é importante que se apresente outras histórias. Eu não vejo mal em apresentar, por exemplo, contos de fadas, mas que pelo menos tenham essa originalidade, né? Como eu mencionei do Patinho Feio, por exemplo. Vão ter contos que com certeza não vão caber para os meus filhos, mas que eu, como mãe, eu vou analisar, eu vou ver se isso vai servir ou não, se isso vai ser bom para eles, né? Então, é sempre aquela participação com eles, né? Sempre aquele cuidado e tendo sempre essa consciência, né, de que nós estamos diante de uma guerra e que o inimigo não está dormindo. Quem está dormindo muitas vezes somos nós, né? Dentro ainda desses assuntos, né, na perspectiva de guerra cultural, eu diria também, eu falaria um pouco a respeito da política, né? E fazendo um recorte mais com a questão dos direitos humanos, né? E essa sacralização dos direitos humanos que nós temos vivido também, que em nome dos direitos humanos muitas coisas também têm sido feitas, né? Tem se buscado aí muitas vezes uma religião universal que acolha a todos, né? Enfim, tudo é vendido como se fosse algo muito bom, como se fosse a verdade, mas na verdade não é. É por isso que é preciso haver muito discernimento, né? Todos esses que defendem, né, esses órgãos internacionais que defendem essa questão dos direitos humanos, existe um livro muito importante também que eu li para falar a respeito disso, não sei se eu acho que eu deixei, que é a ONU contra o cristianismo, a ONU e a União Europeia como nova religião, eu acho, se eu não me engano. Depois eu
eu vejo se é esse mesmo tipo, ele coloca aqui para vocês. Mas o quanto esses, ali é colocado, né, vários documentos que comprovam de fato o quanto esses órgãos internacionais, né, têm lutado, né, e têm tentado conquistar essa religião universal, essa religião laica em nome da paz, né, a paz que o mundo coloca para nós, que não é a paz verdadeira, e principalmente, né, eles têm dois objetivos: estabelecer essa religião universal e também o controle demográfico, né. Porque para eles não é interessante que os do contra, né, os que estão contra o sistema, contra tudo aquilo que eles têm proposto, né, se reproduzam, né, existe também isso. Então, enquanto nós abraçamos a contracepção, é por isso que eu digo, né, eu disse para vocês lá no outro vídeo anterior, nós estamos cedendo espaço e território ao nosso inimigo, né. Então, eu fico pensando, sabe, a respeito disso. E esse termo direitos humanos, a gente entende, obviamente, que do que está sendo falado aqui, né? Todo mundo tem direito à vida e tal. Só que muitas vezes essa vida, ela está sendo selecionada, né? Quer dizer, a mãe que vai abortar, ela tem direito a permanecer com a sua vida, mas o seu bebê não, ele pode ser morto, né? Em nome do aborto, então tudo bem matar uma outra vida. Será que todos de fato têm direito à vida, né? Como esses órgãos tentam defender dessa maneira assim, tão enfáticos, né? Mas quando a gente percebe na prática, não é exatamente assim que a coisa funciona, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos também enganados por isso, né? Por isso que eu falo, é preciso estudar, é preciso estar atento, é preciso ver as pessoas que estão, ouvir as pessoas que estão falando a respeito disso, confrontar com a palavra de Deus, né? Um simples confronto com a palavra de Deus, nós já conseguimos fazer assim cair por terra muitos desses argumentos de que nós precisamos evitar os filhos, por exemplo. Mas por quê? Se filhos são bênçãos, né? E eu estava pensando, né, a respeito dessa questão dos direitos humanos. Afinal de contas, que direito nós temos diante de Deus como seres humanos, né? Se nós formos analisar, parando, eu estava refletindo um pouco a respeito disso e queria trazer para vocês também essa reflexão. Quando nós escutamos o termo direitos humanos, né? Afinal de contas, qual é o meu direito diante de Deus, né? Qual é o meu direito diante de Deus? Será que eu tenho algum direito a reivindicar diante de Deus? Porque se nós formos nos deixar levar por esse termo, muitas vezes o que vai acontecer é que nós não vamos entendendo aos poucos que inclusive nada pode nos atingir, nada pode nos tocar, nem mesmo Deus pode requerer a nossa vida ou requerer um sacrifício ou um sofrimento de nós, né? Como é que é isso? Na verdade, o que nós merecemos, né? Quais são esses nossos direitos? Eu penso assim, o nosso direito como pecadores, em essência, é irmos para o inferno. Esse é o nosso direito, é o nosso único direito, se nós formos pensar, né? A única coisa que nós merecemos é a morte e é o inferno. Porém, o nosso Deus, ele, com tamanha graça e generosidade, ele nos tirou disso, ele nos deu a oportunidade e a escolha de termos um outro destino, né? Então, é muito sutil isso, né? Nós precisamos ter cuidado quando nós vamos utilizar esse termo e defendendo isso como algo que não, nós temos direitos, né? Nós temos direitos, eu tenho o direito de ser feliz, né? Eu tenho o direito de conquistar, eu tenho o direito de, né? Ninguém pode me roubar esse direito. Mas quando nós, como cristãos, nos dizemos completamente submissos à vontade de Deus, ele não tem o direito de fazer o que ele quiser com as nossas vidas. Quando eu me digo que estou submissa à vontade de Deus, ele não tem o direito de trazer quem ele quiser por meio de mim, por exemplo, ou permitir qualquer situação na minha vida, né? Se nós estamos muito acostumados a esse pensamento de que temos direitos, de que precisamos ser atendidos nos nossos direitos, se Deus permitir uma doença nas nossas vidas, nós vamos nos sentir injustiçados, vamos sentir que, como assim, né? Onde está o meu direito de ser feliz? Onde está o meu direito de ser saudável? Onde está o meu direito, né? Então nós podemos até chegar a culpar Deus com relação a isso. Então eu falo isso para vocês assim, eu sei que é algo muito mais profundo do que isso que eu estou falando aqui,
mas essas sutilezas fazem parte dessa guerra cultural, desse arsenal do inimigo para de fato nos combater e nos vencer. Então é preciso que nós estejamos atentos a isso, tá? Eu não vou poder falar muito disso porque, como eu falei, são pinceladas, né? E nós teremos que nos debruçar se quisermos entender mais a respeito disso. Então, bom, e aí eu vou finalizar agora o vídeo também falando sobre estratégias para vencer. Eu nem quero dizer aqui ou falar que eu tenho a verdade sobre isso, porque com certeza eu tenho muito a aprender ainda sobre isso, mas são sugestões, né, que eu coloco para vocês como estratégias para vencermos essa guerra cultural. Não é algo fácil, né? Não é algo fácil. Nós estamos completamente contaminados, eu diria assim. É muito difícil, né? Porque primeiro nós precisamos reconhecer que de fato nós estamos em guerra. Isso às vezes já é bastante difícil para alguns. Nós não queremos admitir que este é um campo de batalha, que nós estamos vivendo guerras diárias. Nós preferimos muitas vezes pensar que já conquistamos coisas nas nossas vidas, temos uma carreira estável, temos uma família, está todo mundo muito bem, então está tudo bem. Às vezes nós queremos nos enganar com isso, mas a verdade é que de fato nós estamos dentro de uma guerra. Uma guerra o tempo todo acontece nas esferas celestiais por causa das nossas almas também, né? Nós estamos envolvidos nisso, né? E qual que vai ser a solução, né, para vencer essa guerra cultural, ou para que esses filhos da luz, né, esses filhos de Deus manifestem-se ao mundo e de fato sejam embaixadores, né, de fato representem o reino de Deus aonde quer que estejam, né? Quais são essas estratégias? Tem uma outra frase do livro Como Vencer uma Guerra Cultural que eu achei muito interessante também, que representa um pouco disso. Eu acho que fala um pouco disso para nós, né? Os santos dos últimos dias, né, são os glóbulos brancos da sociedade, os salvadores da sociedade. Aqueles que decidirem permanecer santos nos últimos dias serão aqueles que estarão acordados, serão aqueles que estarão dispostos a pagar o preço, né? Serão aqueles que estarão dispostos a entregar a própria vida se preciso for, e aceitarão tudo que Deus de fato pedir, né? Nós precisamos ser treinados para isso, né? Eu creio que nós estamos sendo treinados, muitos de nós não estamos passando, muitos de nós estamos passando, enfim, mas nós precisamos estar juntos nisso, né? Se ninguém quer crucificá-lo, né? Se ninguém quer crucificar você ou a mim, nós não estamos fazendo o nosso trabalho direito, né? Ou então, o seu trabalho não é a obra de Deus, porque o mundo vai nos odiar, isso é fato. O mundo vai nos odiar, ao mesmo tempo em que ele geme por essa manifestação da verdade, né? Mas só que muitos estão enganados, muitos ainda não viram essa luz, muitos ainda não tiveram essa revelação, e por isso mesmo isso vai causar uma contradição para eles. Então é óbvio que nós seremos rotulados, é óbvio que vão querer nos crucificar. Então eu costumo dizer assim, aceita que dói menos, é melhor. Vamos aceitarmos sermos chamados de loucos, vamos aceitarmos sermos chamados de radicais, vamos aceitar, é melhor, porque esses rótulos virão, eles já têm vindo. Alguns de vocês talvez já estejam experimentando isso, outros devem estar achando uma completa loucura isso que eu tô falando, mas assim, não há como vencer essa guerra cultural se nós não nos posicionarmos. Essa guerra cultural, eu digo, barra espiritual. Vocês estão entendendo isso? Eu tentei deixar bem claro no primeiro vídeo para que não ficasse dúvidas. Então nós sabemos quem é o nosso inimigo, nós sabemos onde é o nosso principal campo de batalha, então nós precisamos nos posicionar. E quando as críticas, né, ou a vontade de nos crucificar, os rótulos vierem, nós temos que observar isso como um sinal de que estamos no caminho certo, porque se não estivermos incomodando, aí sim existe algo errado. Se as pessoas estão muito
se sentindo muito confortáveis com o nosso discurso, com aquilo que estamos falando, a gente precisa acender aí uma luz, né? Precisa estar atento. Será que realmente eu estou pregando o evangelho com a minha vida? Será que de fato eu estou vivendo a radicalidade do evangelho? Porque se as pessoas não estão se incomodando com o meu posicionamento, com aquilo que eu falo, com aquilo que, né, eu manifesto, então, isso para nós, né, que entendemos na perspectiva de Cristo, é um sinal de que estamos no caminho certo, de que estamos do lado certo. É preciso ter isso em mente. Talvez a ideia que se faz popularmente dos santos é que sejam pessoas boazinhas, mas os santos de verdade não são bonzinhos, são guerreiros. Eles são, e esse é um amor. Eles são movidos por um amor que os fazem guerrear, que os fazem entregar a própria vida. Essa é a verdade. Eles realmente incomodam outros, né? Não são pessoas que estão o tempo todo tentando agradar, esse boazinhas no sentido de tentar agradar o tempo todo mundo, né? De passar a mão, de não corrigir, enfim. Não são esses os santos que Deus espera, né? Mas são aqueles que vão amar ao ponto de dar a própria vida, né? Amar ao ponto de ter coragem de corrigir, amar ao ponto de ver o irmão caindo num precipício e puxá-lo dali, né? Ainda que tenha que usar palavras duras muitas vezes, né? Com a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Mas é muito importante que nós saibamos que essa guerra, né, ela é travada principalmente na área espiritual. Então, se nós não estamos conseguindo convencer pelo nosso discurso, né, muito provavelmente nós não vamos conseguir só com o nosso discurso. É importante que haja posicionamento, mas se não houver uma vida de oração constante e diária, batalhas, muitas batalhas serão perdidas, com toda certeza. E o contrário também é verdade. Se nós estivermos ali perseverantes na nossa vida de oração, uma vida devocional com Deus, com certeza muitas batalhas em todos esses campos que eu mencionei serão ganhas, seja do casamento, da família, dos pais com os filhos, né? Até mesmo essa questão do lidar com crianças, dos pais que às vezes não têm paciência com os filhos. Meus irmãos, tudo isso pode ser melhorado, tudo isso pode ser resolvido se nós começarmos a orar sobre isso. É necessário que haja uma disposição a respeito disso. Tudo começa nesse posicionamento de pessoas que oram, porque a partir daí Deus vai nos moldando conforme a vontade dele, né? Os santos, né? Esses santos que são guerreiros, eles realmente incomodam outros tão profundamente que são muitas vezes martirizados. Então, nós precisamos ter isso muito claro. Aqueles que são guerreiros, que se posicionam como guerreiros de Deus, o destino de muitos desses será o martírio, né? Então, se nós aprendermos voluntariamente a abraçarmos o sofrimento que o nosso Cristo nos coloca, porque Ele precisa nos santificar, porque Ele precisa nos lapidar, podemos perceber que estamos sendo treinados para algo muito maior, para uma guerra muito maior que nos aguarda. Se eles não incomodarem ninguém, não são santos. Então, para que eu saiba se eu sou santo ou não, é necessário que eu veja se o meu discurso, aquilo que eu tenho falado, tem de alguma maneira incomodado as pessoas. Não é incomodar no sentido de fazer mal, no sentido de só irritar, não é isso que eu estou dizendo, né? É um incomodar de mexer com a pessoa, né? Porque às vezes você pode falar aquilo que é a verdade de uma maneira tão amorosa, mas aquilo vai mexer tanto com a pessoa, né? A pessoa não vai mexida, né? E ser levada a profunda reflexão. Então, o nosso posicionamento nesses dias é muito importante, né? Para vencer esta guerra cultural é necessário ser um com Deus e uns com os outros. É preciso conhecer profundamente os valores que regem o sistema do reino de Deus para não sermos enganados pela religião, a nova religião que quer se impor aí dos direitos humanos, que os humanos têm direitos de serem felizes, direitos de não sofrerem, direitos, né? Então aquilo que eu estava mencionando um pouquinho a respeito da sacralização aí dos direitos humanos que tem sido colocado para nós como pessoas de Deus, pessoas que temos a perspectiva do reino de Cristo, precisamos estar acordados para essa verdade, né? O nosso Cristo morreu na cruz e Ele é o nosso mestre, Ele deu o exemplo para nós. Qual será o nosso destino, né? Será que viemos passar férias na terra, viemos
nos divertir, né? A Terra é uma grande Disneyland, estamos aqui só para aproveitar, né? Ou estamos diante de uma guerra, os nossos filhos estão também inseridos dentro dessa guerra, né? Quanto mais acordados estivermos, quanto mais atentos estivermos a respeito disso, mais Deus vai ter condições de conquistar territórios, terrenos e almas por meio das nossas vidas, e estaremos também contribuindo para que o reino do céu seja cheio de almas que Ele mesmo salvou, né? Isso depende muito mais da graça de Deus, né? O nosso trabalho aqui é muito pouco, é muito pequeno diante daquilo que só Deus é capaz de fazer, né? Então, para finalizar, eu queria ressaltar essa questão de que para vencer é necessário ser um com Deus e uns com os outros. Lembram que eu falei que o princípio do diabo, né, diabolo em grego, né, é agir pela divisão, é aquele que sempre vai dividir, nos dividir de Deus e nos dividir uns dos outros por consequência, né? E causar também uma divisão dentro de nós, uma guerra dentro de nós, né? Quando nós estamos com Deus, né, quando nós estamos alistados nesse exército de Deus, né, nós estamos prontos para essa batalha, né? Então nós nos unimos a Ele em primeiro lugar. Então o princípio enquanto o diabo age pelo princípio da divisão, Deus um com o nosso Deus, né? Quanto mais nós estivermos com o nosso coração próximo ao dele, mais o nosso coração também vai se voltar para os nossos irmãos em compaixão, em amor, né? E em oração também por essas vidas. Então nós não vamos abandonar o nosso esposo no momento de dificuldade, de crise no nosso casamento, nós não vamos abandonar os nossos filhos, né? Nós não vamos abandonar se nós estivermos com esse coração próximo de Deus, o quanto isso é importante. Então que Deus mesmo nos capacite, nos dê condições de vencermos essa guerra que é tão sutil, é tão real e é tão sutil ao mesmo tempo, né, que nós mal percebemos, nós mal sabemos, né? Muitas vezes existem outras áreas em que ela está acontecendo na nossa casa, na nossa família, na nossa própria vida. Eu citei para vocês aqui algumas áreas em que eu percebo isso muito mais forte, mas pode ser que hajam outros campos que é necessário também que a gente esteja atento. Por isso que é importante também estudar, ler a respeito, ouvir as pessoas que estão falando a respeito disso, ponderar, confrontar com a palavra de Deus, nos voltarmos para a palavra de Deus, para aquilo que ela nos diz, porque ela é a nossa principal referência. Quando nós temos uma referência que é a verdade, quando chega a mentira não encontra espaço. A verdade é a maior arma para esses últimos dias, e nós vamos precisar resistir, porque estamos sendo bombardeados de mentiras para todos os lados, mentiras assim que querem nos destruir a nossa família, os nossos filhos, enfim. A respeito de vários temas, né, como eu coloquei aqui para vocês. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro aí aquilo que um pouco a respeito da guerra cultural. Como eu disse, não dá para esgotar esse assunto nesses vídeos, né? É preciso que haja muito mais estudos, né? Eu espero ter contribuído um pouco para esse despertar, né? E que Deus ajude também, abençoe vocês nesse processo, né? Às vezes são anos que a gente vai levar assim para acordar, para aprofundar, para entender, mas que nós desde já estejamos dispostos a sermos de fato esses guerreiros diante de Deus, né? E estarmos dispostos a entregarmos a nossa própria vida. Se nós não estamos dispostos a entregar a nossa própria vida, então nós não podemos nos dizermos cristãos, né? Cristão é aquele que vai até o fim pelo seu Cristo, né? E eu quero, como imagino que vocês também querem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, mandar um e-mail, alguma coisa assim, e a gente continua a conversar sobre isso, tá bom? Até mais.